queria chamar a sua atenção aqui para algumas verdades intrínsecas ao nosso chamado. O pastor Rinaldo falou aqui do chamado, e esse é o texto em que Jesus está escolhendo os 12. Eu sei que você já leu esse texto, e provavelmente você já fez a exegese desse texto, mas eu ainda assim queria chamar a sua atenção para alguns elementos desse texto. Marcos 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós conhecemos bem esse contexto. Jesus já tem um grupo de discípulos e ele resolve escolher dentre esse grupo de discípulos 12 que seriam designados para serem apóstolos. Lucas, quando traz esse mesmo relato no capítulo 6 do seu evangelho, diz que Jesus passou a noite orando, e depois de uma noite de oração, ele escolheu os 12. Nem precisa dizer que já está implícito aqui o fato de que há um chamado geral, todos nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, e há um chamado específico. No caso aqui, foram chamados para serem apóstolos, designados apóstolos. Todos são chamados para seguirmos o Mestre, mas nem todos são chamados para serem pastores, nem todos são chamados para serem mestres, nem todos são chamados para ser missionários e assim por diante, né? Há chamados, de fato, chamados específicos, e precisamos entender essa especificidade do chamado de Deus para as nossas vidas. Ainda que há uma possibilidade da teologia da missão de entendermos também que não existe um chamado para ser missionário, né? Existe chamado para vários dons ministeriais e Deus direciona alguns para um campo mais distante. Nós chamamos este de missionário. É pastor em Belo Horizonte. Se for lá para a Amazônia, vai ser pastor do mesmo jeito. E nós chamamos ele de missionário porque está longe, né? Às vezes podemos entender que é apenas um direcionamento, na verdade. Isso quer dizer que você que está numa igreja, que é pastor há muito tempo, que é professor de seminário, amanhã Deus pode falar com você assim: sai daqui e vai para a China. Vão passar a chamar você de missionário, né? Está entendendo, né? Eu ia falar para a Amazônia, eu não quis forçar muito a barra, assim, eu falei China. Mas no coração, você entendeu? Mas no fundo era isso mesmo. Algo muito interessante que me chama a atenção nesse texto é que o versículo 13 começa dizendo que ele chamou os que ele mesmo quis. Ele não fez um apelo perguntando: quem aqui quer ser voluntário para ser apóstolo, preenche um formulário, eu vou fazer um processo de seleção para ver quem passa. Não foi assim, né? Ele escolheu aqueles que ele mesmo quis. Tem tudo a ver com o nosso entendimento bíblico da soberania de Deus, do dono de todas as coisas, que escolhe a dedo aqueles que ele quer, para o trabalho que ele quer, no lugar que ele quer. Tudo tem a ver com Deus, e menos com a gente. Mas o que me chama mais atenção é que quando você olha para a lista dos 12 que ele quis, você vê que não é a lista dos 12 melhores homens da face da terra. Não são os 12 mais capacitados do universo, da história da humanidade. Para começar, ele quis escolher um grupo de 12 pessoas muito simples. Nós bem sabemos que a Galileia estava lá no norte, que era a região de onde se dizia: pode sair alguma coisa boa da Galileia. Eu já ouvi muitas vezes alguém fazendo chacota e dizendo: pode sair alguma coisa boa de Ataleia. E eu sempre respondo: só da Galileia. De Ataleia não sai mesmo não. E a região dos irmãos, das pessoas simples, pescadores de subsistência, pouco letrados, etc, etc, coisas que você já conhece. E Jesus resolve chamar dos 12, 11 lá da Galileia. 11 galileus. E apenas um que é da Zona Sul. Quase todo lugar, a Zona Sul é a zona privilegiada, né? Como aqui, em Belo Horizonte e outras cidades, Zona Sul. E o único da Zona Sul era nosso irmão Judas Iscariotes, cuja palavra Iscariotes significa de Queriote, que era uma cidade perto de Hebrom, né?
eu acho que ele que teve acesso a um pouquinho mais de estudo, talvez fez o ensino fundamental e médio ali por perto de Jerusalém, onde tinha mais escolas, e por isso que ele era o tesoureiro dos 12, né? Entendia um pouquinho mais de contabilidade. Dedução minha, né? Mas um grupo de pessoas simples. Porém, o que me chama mais atenção não é o fato de serem simples. O que me chama mais atenção era o fato de serem simples e, ao mesmo tempo, gente complicada. Gente muito complicada. Não temos a lista dos 12 homens mais fáceis de lidar da face da terra. Porque encabeça a lista desses 12 homens. Aqui, nosso irmão Pedro. Podemos dar um título honorífico para ele, ou vários. Podemos chamar de Pedro o Inconstante. O irmão que oscila entre a fé e o medo, entre a confissão e a reprovação, entre a humildade, a exaltação e assim por diante. O homem que tem coragem de andar sobre as águas, mas que afunda e assim por diante. Podemos dar outro título para ele de Pedro o Reativo, explosivo, cabeça quente, né? Que corta a orelha do soldado e assim por diante. O Senhor quis chamar esse irmão Pedro reativo e inconstante para fazer parte dos 12 seletos apóstolos. Na sequência, nós vemos os irmãos Tiago e João. Podemos dar uns títulos honoríficos para eles também. João, o impulsivo, aquele que, quando Jesus quer alcançar os samaritanos, ele diz, vamos orar e pedir fogo do céu para acabar com essa gente que não presta, como diz lá no norte. E o seu irmão Tiago, o ambicioso, aquele que chega junto com o seu irmão para Jesus e diz, ó Senhor, lá no reino o Senhor dá o Ministério da Fazenda e o Ministério da Economia para a gente, nós dois, entendeu? Assim, para a gente ficar perto do Senhor. Eles eram ambiciosos, queriam passar a perna no colégio apostólico, né? Queria ter projeção sobre os seus amigos. Nós temos na sequência o nosso irmão Mateus, publicano, que podemos chamar Mateus da Lava Jato, do partido fundado por Zaqueu, não é? Que ficava sentado lá no pedágio da estrada chamada Formosa, que ligava qual o nome lá da cidade que Paulo foi prender o pessoal? Damasco até o litoral do Mediterrâneo, né? Passava muita gente ali, ele ficava no pedágio, cobrando para os romanos e embolsando a parte dele, era o costume dos publicanos. Então, nosso irmão Mateus, o ganancioso, que se estivesse no Brasil hoje, provavelmente estava na lista do Sérgio Moro. É nosso irmão Mateus. Na sequência, nós temos o nosso irmão Simão, o Zelote, que podemos chamar também do nacionalista ou fanático, né? O irmão que quer romper com o jugo de Roma com a espada, mesmo que tenha que derramar sangue, o revolucionário. Eu não sei qual nome que eu daria para ele hoje, não, então é melhor, nesse momento político, não fazer ligações desnecessárias. Depois nós temos nosso irmão Tomé, o temeroso, o duvidoso, que tem certa dificuldade de acreditar nas coisas. E por último, Judas, o traidor que nós bem conhecemos, né? Que coisa incrível. Jesus escolhe uma lista de homens simples e complicados ao mesmo tempo para formar o colégio apostólico. Implicitamente, eu leio esses nomes e me vem ao coração, assim, que o nosso chamado ministerial tem pouquíssimo a ver com nossa capacidade, com o nosso sobrenome, com a nossa formação, com nosso perfil, pelo o fato de sermos pessoas simples ou complexas, redondos ou quadrados, cúbicos ou esféricos, tem pouco a ver com isso, mas tem tudo a ver com a graça de Deus. Com a graça de Deus. O Senhor é aquele que escolhe coisas loucas e fracas desse mundo, escolhe humildes, desprezados, os que não são, escolhe pessoas que são alvos da graça e do poder que se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que o campo missionário e o púlpito de igreja está cheio daqueles que não são, para que a glória não seja destes, mas daquele que os chamou. A gente ouve desafios missionários, e de campos, como o pastor Rinaldo bem colocou aqui, da complexidade, não é? Do triunfo, da alegria, mas também das complexidades, né? É claro, não vamos mentir, né, pastor? Não vamos mentir nem omitir. Realmente tem os seus desafios, né? E às vezes nós ficamos pensando na família, no filho, na escola, na universidade, no sustento, na igreja, na estrutura, na idade. Será que eu tenho idade para ir e não tenho, etc. Meus irmãos, tudo isso é especulação da mente humana.
quando o Senhor nos chama e nos direciona, nós podemos caminhar seguros naquele que nos chama e nos conduz, porque tem tudo a ver com a graça dele derramada sobre nós. Eu queria rapidamente contar a história de um homem chamado Jair. Primeiro Jair Batista. Foi a semana passada, eu revi esse irmão, um pastor lá em São Paulo. Tinha muitos anos que eu não via. Ele é o meu pai na fé. E eu sabia da minha história, um pouquinho da minha história, através da minha mãe. Minha mãe, analfabeta, nunca foi numa escola, lá de Carlos Chagas, trabalhadora braçal, mulher muito simples, morava numa fazenda, meu pai gerente de fazenda, lá no interior aqui no interior de Minas, no município chamado Ataleia. Se você não conhece Ataleia, você não conhece Minas Gerais, viu, gente? E tinha perto daquela fazenda um comércio, tem até hoje, um povoado, né, chamado São Miguel, uma igreja católica. O padre naquela época ia lá a cada dois meses, e quando eu tinha 3 anos, minha mãe me levou para a consagração. E aí o padre fez umas perguntas, ela não soube responder, o padre meio bravo, deu uma ralhada, como diz lá no norte, né, deu uma ralhada, e ela muito brava também, reagiu dando uma ralhada no padre. O padre disse, vocês não sabem nada da Bíblia, e ela respondeu na bucha, a gente não sabe porque o senhor não ensina. E ele disse, vocês não sabem porque vocês não têm interesse de aprender, porque a Bíblia está aí. E ela disse, a gente não sabe, eu não sei porque eu sou analfabeta, eu não sei ler. E o padre insistiu e disse, mas você tem as suas filhas que sabem ler. E ela insistiu e disse, mas eu não tenho Bíblia. E ele disse, olha a Bíblia aí, leva a Bíblia do altar. Ela se sentiu desafiada por aquele negócio, eu vou levar mesmo. Ele só ia voltar daqui 2 meses, pegou a Bíblia grandona do altar, levou para a fazenda, colocou minhas irmãs adolescentes para ler, minhas irmãs não tinham paciência, ela se aperreou e falou, eu quero aprender a ler. E ela aprendeu a ler por causa da Bíblia aos 40 anos, nunca tendo ido numa escola. E ela aprendeu a ler de fato, leu Gênesis, começou a ler Êxodo, e quando chegou no capítulo 20, a mulher se converteu. Como é que não se crê na eleição, né? A mulher se converteu. Leu sobre as imagens de escultura. Ficou um pouquinho de dúvida, foi procurar algum crente, não tinha nenhum crente ali perto, foi de cavalo até uma cidadezinha onde tinha 2 senhoras adventistas viúvas, perguntou, é isso mesmo que eu estou entendendo? Não pode ter imagem, a igreja católica tem? As mulheres adventistas falaram, é isso mesmo, vou mostrar para a senhora outro capítulo da Bíblia que fala sobre isso, Salmo 115. A mulher ficou furiosa, nunca mais foi na igreja católica. E aí, passou um tempo ali, sem igreja, não católica mais, mas sem ninguém, de repente aparece um evangelista chamado Jair Batista, que chegou ali para evangelizar e discipulou minha mãe, minhas irmãs, eu, quando criança, eu conheci minha referência de pai na fé, e depois Jair Batista foi embora e ninguém não sabia cadê ele, perdemos o contato, até que a semana passada, lá em São Paulo, eu encontrei com um cidadão. E aí eu fui na casa dele, fui na igreja dele, preguei na igreja dele, e ele me contou a história que eu não sabia. Tudo começou quando um avivamento lá na Inglaterra, surgiu uma missão pentecostal, graças a Deus pelos irmãos pentecostais. Uma missão pentecostal chamada Peniel enviou missionários para aquela região de Minas, nordeste de Minas, fundou várias igrejas pentecostais ali e um instituto bíblico em parceria com a outra missão pentecostal, que eu esqueci o nome, mas que era da Suécia. Ele se converteu e aí queria servir a Deus, mandaram ele para o instituto bíblico. O Instituto Bíblico, lá em Teoflotone, o Instituto Bíblico funcionava segunda, terça e quarta, quinta, domingo, tinha que ter um prático. E aí designaram aquele rapaz para um ponto de pregação numa cidade chamada Ouro Verde, a 50 quilômetros de Teoflotone, estrada de terra. Ele estudava de segunda a quarta, na quinta-feira pegava carona num caminhão de leite, aquelas lá em cima das latas de leite, e ia para São Miguel, para Ouro Verde. 50 quilômetros. Ali começou a evangelizar, já tinha uma família crente, e aí um dia ele conheceu um dentista do município, e o dentista, atendendo ele, começou a contar. Tem um povoado aqui, um comércio que fala lá, né? São Miguel. A 28 quilômetros daqui, que está sem assistência religiosa. Expulsaram o padre. Tem 2 anos que o padre não vai lá. O pastor da Assembleia de Deus foi fazer um culto lá, falou contra as imagens, expulsaram ele com pedra, está sem ninguém lá. Ele pensou, eu vou lá. Aí o dentista falou, não, estou te contando, mas você é louco. Não pode não, expulsaram o pastor e o padre, você vai lá? Ele, eu vou. E uma semana depois ele pegou um cavalo emprestado, porque não tinha transporte, o cavalo aqui do pastor Rinaldo, né? E foi para lá. Chegou lá, foi procurar alguém que tinha interesse no evangelho e falaram, numa fazenda a 3 quilômetros daqui, tem uma tal de Dona Maria, que diz que não é católica, a minha mãe. E ele foi parar lá em Dona Maria. Dona Maria estava sedenta pelo evangelho,
começou o discipulado da Ana Maria, colocou um propósito de uma vez por semana lá. Toda sexta-feira ele ia. E aí, como não tinha... A primeira viagem de cavalo foi traumática, ele falou, nunca mais eu ando de cavalo, ficou quebrado. Ele ia a pé 28 quilômetros para discipular aquela família uma vez por semana, a minha família. Depois de uns 6 meses, indo e voltando a pé toda semana, andava 50 quilômetros no caminhão de leite, mais 28 quilômetros a pé, para ir e para voltar, para discipular uma família numa fazenda. Essa missão lá da Suécia resolveu enviar uma oferta de $100 para ele, comprou uma bicicleta. Ele trabalhou ali mais o restante do tempo, acho que 2 anos, fazendo esse trecho de bicicleta. E aí depois ele terminou o Instituto Bíblico, de 3 anos, e foi para São Paulo fazer seu bacharelado em teologia na Universidade Metodista. Se tornou pastor e é pastor lá até hoje, nunca mais tivemos contato. E aí foi essa história, eu achei um negócio fantástico. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Porque quando eu tinha 6 anos e o conheci, a imagem que eu tinha era de um pastor, um senhor, um bigodinho fino, assim, muito simpático, inclusive, era a imagem que eu tinha do pastor Jair Batista. Qual foi a minha surpresa quando ele me contou que naquela época que ele começou a discipular a minha família, ele tinha 17 anos. Era um menino de 17 anos que Deus usou para discipular a minha família. O meu pai na fé tinha 17 anos. E andava 50 quilômetros em caminhão de leite, mais 28 quilômetros a pé, para discipular a minha família. Meus irmãos, Deus é incrível. Deus usa os mais improváveis, aqueles inimagináveis, aqueles que de fato não são, aqueles pelos quais nada damos, de nada esperamos, para fazer coisas incríveis acontecer. Eu fico olhando para esse auditório aqui e pensando, quanta gente capacitada, com condições, com um conselho atrás, um presbitério que pode apoiar, uma junta de missões nacionais, uma agência presbiteriana de missões transculturais, agências internacionais, igrejas querendo investir, agências de fora do Brasil querendo investir em obreiros nacionais, não falta recurso, com tanta necessidade, com tantas portas abertas, com gente clamando, dizendo, mande um missionário para nós. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ele escolhe aqueles que Ele mesmo quer e envia para onde Ele quer, para fazer aquilo que Ele quer, porque tudo tem a ver com a sua graça. Graça. O restante é resto. É resto. A preocupação é à toa, como diz no norte, é à toa. A insegurança é incredulidade. Se o Senhor falar no seu coração, não pense 2 vezes. Levante, dê os passos que precisam ser dados em nome de Jesus. E aí o versículo 14 traz o resumo da vida cristã e do ministério. Porque o versículo 14 diz que ele escolheu os que ele mesmo quis, e vieram para junto deles, então os designou 12 para estarem com ele e os enviar a pregar. Resume a vida cristã e o ministério cristão, seja pastoral, missionário, seja qual for. Porque o ministério, a vida cristã, é resumido em estar com Cristo e pregar a Cristo. Conhecer a Cristo, fazê-lo conhecido. Podemos resumir esses 2 movimentos em espiritualidade e proclamação. Santificação e evangelização. São os 2 movimentos. Simples assim. Cristo nos chama para estar com Ele porque é à medida que nós andamos com Ele e nós conhecemos a Cristo que nós somos por Ele transformados. Tem processos do nosso coração que nós só nos damos conta, só aparece nos nossos olhos, só chega à nossa consciência à medida que nós caminhamos com Cristo e temos maior comunhão com Ele. Algumas coisas nós só aprendemos quando colocamos a mão no arado e andamos com esse mestre arando a terra. Eu creio que existe 3 níveis de pecados. Existe aquele nível superficial que vamos chamar aqui do nível da ação.
é onde estão o comportamento e as falas. Jesus fala sobre isso lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, versículos 21 e 27, quando ele fala de matar e de adulterar. Não matarás, não adulterarás. Pecado, ação, comportamental. Há um nível mais abaixo desse, que podemos chamar o nível da emoção, é onde estão alojados os sentimentos e os pensamentos, e Jesus fala sobre o pecado nesse nível, nos versículos imediatos àqueles, quando ele fala da ira e dos desejos. O comportamento, a ação, a fala, todo mundo vê e percebe quando eu estou com um comportamento pecaminoso. Os sentimentos, os pensamentos, os outros não percebem, mas eu tenho consciência deles. Existe um nível mais profundo, que é o nível da motivação. Jesus fala sobre ele no capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, quando ele fala de não fazer as coisas para receber o aplauso dos homens, né? Temor de homens, não fazer as coisas com a motivação de ser elogiado pelos homens. Eu creio que nesse nível da motivação estão as inclinações e as intenções do nosso coração. Inclinação e intenção do coração é o nível mais profundo da alma. Mais profundo da alma. A inclinação é a ponta da raiz que dá origem a todo o nosso sistema afetivo, de emoções, de sentimentos, de desejos. E as intenções é a ponta da raiz que dá origem a todos os processos racionais, lógicos, do nosso sistema, do nosso coração, do nosso homem interior. Está na ponta da raiz, é o fundo do fundo da alma. Não existe recurso humano para alcançar esse nível, o nível da motivação. Não existe ferramentas humanas, científicas, que desça a esse nível. A psicologia e a psicanálise nos dá ferramentas incríveis e extremamente úteis para o trabalho pastoral, mas não tem como alcançar esse nível com a psicologia. Porém, Hebreus 3, 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, e ela entra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir, literalmente criticar, julgar, separar as coisas. Ela é apta para discernir o quê? Os pensamentos e propósitos. Essa é a nossa tradução, atualizada, né? Outra tradução fala aqui os sentimentos e o pensamento. Outra tradução fala disposição e inclinação. A tradução da Bíblia de Jerusalém. Eu creio que a tradução mais acertada desse texto seria: ela é apta para discernir as inclinações e as intenções do coração. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Está exposto a essa palavra, né? Porque é ela que é a espada que vai até o mais fundo do mais fundo, o mais profundo do mais profundo. E nós temos esse processo de palavra penetrando e entrando no nosso coração e discernindo as nossas motivações à medida que nós caminhamos com Cristo e nos relacionamos, o ouvimos através da sua palavra. Nós somos chamados para estar com Ele e ouvi-lo através da sua palavra, e a sua palavra vai penetrando e discernindo o mais profundo da nossa alma. E aí, nesse processo, eu creio que quando nosso irmão Pedro, reativo, ele começa a andar com Cristo, em algum momento a palavra penetra no seu coração e mostra que aquela reatividade de Pedro, aquela cabeça quente de Pedro, que talvez para a gente diria assim, é comum, é perfil. Cada um tem um perfil, isso é normal. A palavra diria para Pedro assim, isso é autossuficiência. É autossuficiência. Aquele processo de ambição de Tiago e de João, talvez no mais profundo seria a autojustiça. Acham que tem direito às coisas. Aquele fanatismo de Simão é resultado de altivez. Tudo isso é filho da idolatria ou do orgulho. Aquele relacionamento de Mateus e Judas, corrupto com dinheiro, fruto da ganância, também de idolatria. O Tomé com as suas inseguranças, fruto da incredulidade, e assim por diante. Mas à medida que eles andam com Cristo, eles são santificados. Santificados a ponto de Pedro, inconstante, se tornar uma das colunas da igreja de Jerusalém.
santificados ao ponto de Tiago, o ambicioso, se tornar o primeiro mártir da igreja, de João, o impulsivo, se tornar o apóstolo do amor, de Mateus, o corrupto do Lava Jato, escrever um evangelho que traz o seu nome, de Simão, o nacionalista, se tornar missionário no Egito, Cirenaica, Mauritânia, Líbia e Ilhas Britânicas, de Tomé, o incrédulo, se tornar missionário na Índia, porque andaram com Jesus. E quando nós andamos com Jesus, nós vivemos esse processo. Nos aproximamos dele, somos enviados ao perdido. Isso fica claro no Evangelho de João, primeiro capítulo. André tem um encontro com Jesus, vai buscar Pedro. Natanael tem um encontro com Jesus, vai buscar Filipe. A mulher samaritana tem um encontro com Jesus, vai chamar os homens de Sicá e apresentá-los para Jesus. É o processo. É o processo. Nós somos chamados para estar com ele e somos enviados a pregar paralelamente e simultaneamente. Jerry Bridges, ele chama a atenção para o amadurecimento de Paulo, a percepção de Paulo no seu processo de amadurecimento no seu ministério. Por volta do ano 55, Paulo escreve uma das suas primeiras cartas, que é a primeira epístola aos Coríntios. Capítulo 15, versículo 9, lá ele se identifica, ele fala dele mesmo. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. Não é? Paulo continua andando com Jesus no ministério apostólico, pregando o evangelho, abrindo igrejas, sendo usado por Deus para plantar igrejas. E por volta do ano 60, 61, ele escreve outra carta, agora aos irmãos de Éfeso. E no capítulo 3, versículo 8, ele fala novamente sobre ele. Primeiro, lá para os Coríntios, ele disse, eu sou o menor dos apóstolos. Agora, para Efésios, 5 anos depois, ele diz, porque eu sou o menor de todos os santos. Lá por volta do ano 55, passaram 10 anos desde aquela primeira carta, 10 anos no ministério. Paulo escreve agora para o seu discípulo Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1, e lá, novamente, ele fala sobre a sua autopercepção. Agora ele não é mais o menor dos apóstolos, nem o menor dos santos. Agora ele é o principal de todos os pecadores. Amadurecemos na nossa vida espiritual à medida que andamos com Cristo e o servimos, porque à medida que o conhecemos e o servimos e caminhamos com ele, nós vemos cada vez de forma mais nítida a sua santidade. E quando vemos a sua santidade, nós enxergamos a nossa pecaminosidade. E quanto mais enxergamos a nossa pecaminosidade, mais nós entendemos sobre graça. Mais entendemos sobre graça. E quanto mais entendemos sobre graça, maior é a gratidão do nosso coração. E quanto maior é a gratidão do nosso coração, maior é a nossa disposição de servir a Deus. De servir a Deus. Você vai sentir um impulso incontrolável de sair da sua zona de conforto, de ir além do conforto, à medida que você crescer na sua percepção de pecaminosidade própria e de graça do Senhor sobre a sua vida. A graça de Deus é maior e melhor do que a vida. Esses somos nós, pastores e missionários tidos por muitos como heróis, mas no fundo pecadores em processo de santificação, não é? Somos nós, essa aqui é a nossa história. E eu creio que, falei aqui ontem que o maior desafio para o meu coração é amar a Deus. Agora eu vou dizer que o segundo maior desafio realmente para mim é enfrentar esses pecados de alma. Estão enraizados no nível da motivação. E o interessante é que Deus nos usa apesar de tudo isso, porque é graça. Agora deixa eu contar a história aqui de um outro Jair. O pastor José João pediu tantas vezes aqui, eu preciso contar. Esse outro Jair não é lá de São Paulo, ele é de São Gabriel da Cachoeira e ele é do povo Dão. Um povo que é do mesmo tronco dos Rúpida, dos de Rupidé, dos Nadab. A Valéria, esposa do Indelvan, foi missionária entre o povo Nadab. Os Nadab foram aqueles que eu mencionei, que se converteram depois de 41 anos de presença missionária, receberam o Novo Testamento em 2012. Os Dão estão do mesmo tronco e receberam missionários em 1981. Valteir e Silvana, presbiterianos, enviados pela Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, e eles foram trabalhar com os Dão. Os Dão, nômade, como os de Rupidé eram até recentemente, só que os Dão nunca tinham se sedentarizado, formado aldeias. Eles viviam ali pescando e coletando, foram atraídos para a cidade para trabalhar na extração de piaçava
e com isso eles começaram a tornaram alcoólatras e bebendo muito, e acabaram migrando para a cidade sem formar aldeia, e se tornaram ali moradores de rua, enfim, indigentes na cidade. E bebiam muito, e o povo foi diminuindo, chegou a 59 pessoas apenas, quase em processo de extinção, processo acelerado de extinção, quando os missionários chegaram. Tiveram muita dificuldade de trabalhar com eles. Não tinha aldeia, não tinha onde se reunir, se encontrar, aquela coisa toda. E eles tentaram trabalhar com eles, mas bebiam muitos na cidade, espalhados por ali, ia tirar piaçaba, passava 2 meses, voltava, bebia. Muitos morreram afogados. Toda a família Dow, que você sentar e conversar, ela vai contar várias histórias de vários parentes que morreram afogados, alcoolizados, ali atravessando o Rio Negro, naqueles rios ali. Depois de um tempo tentando, sem êxito, a Valteir e Silvana tiveram uma ideia. Compraram um terreno do outro lado do rio, construíram uma casa para eles morarem lá, e começou a chamar os Dow para morar em torno deles. Construía seus casebres, né, suas palhoças, suas casinhas, para morar ali, e deu aquele terreno para eles. E eles, então, começaram a fazer suas casas e formou uma comunidade. Todos foram morar ali, os que restavam do povo. A Valteir e Silvana ficaram, eu acho que, 12 anos entre eles, pregando o evangelho, grafaram a língua, depois fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado. Hoje eles são professores da Universidade Estadual do Amazonas, sobre a língua deles, dos Dow. Mas depois de uns 12 anos foram embora sem ver convertidos. Eles não eram muito resistentes ao evangelho, o processo de alcoolismo complicava. Chegou outro casal de missionários, o Elias e a Lenita, Elias presbiteriano, Lenita batista, mais uma missionária, a Rosane, essa está lá até hoje, e aí essa segunda leva de missionários viu as primeiras conversões. E a primeira conversão mais marcante foi do seu Jair, um ancião da aldeia, um dos mais velhos, que ouviu o evangelho durante muito tempo, mas bebia muito, resistente ao evangelho, como ele mesmo fala, coração muito duro, pastor, duro mesmo, pastor, ele testemunhando, né? Seu Jair, um homem muito simples, não aprendeu a ler, nem em português, nem na sua própria língua até hoje, mas um homem de Deus. E ele conta que um dia, depois de muito ouvir o evangelho, mais de 8 anos ouvindo o evangelho, constantemente, um dia ele foi caçar, sozinho. Enquanto ele caçava, ele teve um acidente, quebrou a perna. E para um indígena daquela região ali, passar a noite no mato é um negócio traumático, medonho, né? Medo de muitos espíritos que estão por ali, aquela coisa toda. Mas ele quebrou a perna, estava sozinho e começou a escurecer, ele entrou em desespero e ficou ali naquela luta, se protegeu debaixo de uma árvore, era o que ele podia fazer. E enquanto ele passava a noite ali naquela luta de coração, o Espírito Santo começou a quebrantar o seu coração. E ele começou a sentir como que a vida dele era feia, como que a vida dele era triste, como que era pesado viver daquele jeito. Ele começou a entender tudo que ele tinha ouvido e compreender como que ele era perdido. E ele conta que começou a chorar. Ele chorou aquela noite inteira, sem conseguir dormir, também com a dor na perna. No outro dia, os parentes o acharam, levaram de volta para a aldeia. Ele não parou de chorar, chorou aquele segundo dia, chorou a segunda noite. Ele chorou 48 horas sem parar. 48 horas de choro. Ele conta que depois de 2 dias chorando sem parar, de repente o choro cessou. E quando o choro cessou, toda a angústia do seu coração tinha desaparecido, o peso dos seus ombros tinha caído e a tristeza tinha dado lugar para a alegria. Ele se converteu. Aquele homem se converteu, mas se converteu de forma apaixonada por Jesus. De tal forma que ele, na sua simplicidade, até hoje, mas no início mais ainda, ele falava sem parar do evangelho para os seus parentes, a ponto da aldeia inteira se converter. Sobraram lá uns 4 ou 6 que não se converteram até hoje, mas o restante todos se converteram, uma aldeia inteira crente. E ele com um desejo intenso de testemunhar, mesmo com a sua simplicidade. Quando nós chegamos lá e fomos trabalhar com os de Rupidé, ele não tinha contato com os de Rupidé, apesar de ser do mesmo tronco, mas os de Rupidé é muito longe. Ele dizia: pastor, um dia eu quero ir com o senhor, eu quero falar dos meus parentes, eu quero contar a minha história para eles. E até que em 2011, ele conseguiu realmente ir lá. A Elisângela e eu estávamos na aldeia, foi ele mais um grupo de irmãos, inclusive a missionária Rosane, que trabalha com eles, pegou
uma canoa de madeira com motorzinho, rabeta, 4 dias de viagem, chegou lá na aldeia. Eu lembro como hoje, chegou numa sexta-feira à tardezinha, meus irmãos, ele desceu daquela canoa já testemunhando do evangelho para os de Rupidé, em português mesmo. E ele falou naquela sexta-feira à noite. No sábado ele foi de casa em casa, falava com um e com outro, com um e com outro. Sábado à noite tivemos curso, ele testemunhou. Domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Segunda-feira de manhã ele levantou, visitou um por um falando de Jesus e então foi embora com o coração lavado porque ele tinha evangelizado os de Rupidé. O que mais me chamou a atenção foi que, no seu jeitinho muito simples, ele conta a sua história, até hoje é assim. Ele contava a história para os de Rupidé, contava esse momento do choro, e ele sempre terminava dizendo assim, ele chama todo mundo de irmão, todo mundo. Pois meu irmão, você precisa aprender a chorar o seu pecado. Tem que chorar o pecado. Tem que aprender a chorar o seu pecado, meu irmão. Tem que chorar o seu pecado. Interessante, quando ele vai, às vezes, falar para a gente, missionários, ele fala a mesma coisa. Porque você sabe, né, pastor? Tem que chorar o pecado. Tem que chorar o pecado. Meus irmãos, é isso mesmo. Nós temos que aprender a chorar o nosso pecado. Temos que aprender a chorar o nosso pecado. Nós temos que aprender a chorar o nosso comodismo. Nós temos que aprender a chorar a nossa indiferença com os perdidos. Nós temos que aprender a chorar a nossa omissão. Nós temos que aprender a chorar o pecado do que endurece o nosso coração. Nós temos que aprender, meus irmãos, a chorar quando o mundo perdido está aí em nossa volta, com portas abertas, precisando da luz do Evangelho. E como diz lá na região, nós estamos suvinando o Evangelho. Não estamos compartilhando, né? Nós temos que aprender a chorar o nosso pecado por querer viver e permanecer na nossa zona de conforto, quando às vezes o Senhor está nos enviando para a zona de desconforto. E por último, o texto diz que nós somos chamados para estar com o Senhor, onde nós somos santificados e transformados pela graça, não por nossa determinação, porque não conseguimos nos autoquebrantar, nos auto-santificar, nos auto-transformar, mas somos transformados pela graça do Senhor, pela obra do Espírito Santo em nossa vida, e, paralelamente, nós somos enviados, o texto diz, enviados a pregar. Pregar. O pastor Arival bem falou aqui, hoje cedo, nosso instrumento é a pregação do Evangelho. Tem muita coisa para fazer na igreja e no campo missionário, mas nada substitui a pregação da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o texto diz que nós somos enviados, a palavra enviada aqui está ligado ao apostolado, o verbo para apostolar, e diz enviado a pregar, e pregar aqui é a pregação querigmática, e você sabe muito bem que querigma tem a ver com arauto. Michael Horton nos chama a atenção. Nós não somos enviados como soldados para conquistar um reino. Nós somos enviados como arautos que anunciam que o reino de Deus chegou, que o rei venceu, que o Cordeiro morreu, está vivo, e ele morreu para redimir os seus escolhidos. E quando nós pregamos o reino de Deus que veio, que está entre nós, os eleitos do Senhor são atraídos até o seu dono, até o seu Senhor. Pregue o Evangelho. É preciso pregar o Evangelho. Em tempo e fora de tempo, para a glória de Deus. Que o Espírito do Senhor nos fortaleça na nossa fraqueza, para sermos ousados na pregação do Evangelho, apesar das nossas lutas, pecados, fraquezas e debilidades, mas para que possamos ser ousados em pregar que o reino de Deus chegou e está entre nós.